Bom, estamos dando início a uma série de podcasts que versarão sobre questões relativas à independência do Brasil. Neste ano, a sociedade brasileira, diversos setores estão celebrando o bicentenário da independência do Brasil. E aqui no Rio Grande do Norte, um grupo de professores e alunos tomou a iniciativa de promover determinadas ações no sentido de problematizar todo esse processo de independência, fazendo, obviamente, um debate com o presente, discutindo a sociedade brasileira, e estamos dando início ao primeiro podcast com um visitante ilustre aqui do Nordeste brasileiro, o professor Marcos Carvalho, da Universidade Federal, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, que tem uma vasta experiência tanto na sala de aula quanto em pesquisa e tem se colocado à disposição e está dando uma contribuição aqui junto a esses projetos que a gente está coordenando. E o professor tem ensinado cadeira de História do Brasil, História das Américas, História da Escravidão e História da África, atuando principalmente em temas como escravidão e tráfico de escravo e história social do chamado ciclo das insurreições liberais no Nordeste. Então, professor Marcos, nós queremos agradecer a sua disponibilidade de vir aqui na UFRN, falar de um assunto importante, que é a independência do Brasil e o significado das celebrações em torno do bicentenário da independência. Então, no primeiro momento, a gente gostaria de falar um pouco sobre a importância dessas celebrações do bicentenário da independência brasileira. E a gente gostaria de saber qual o significado que você atribui às celebrações do bicentenário da independência do Brasil. O que significa, representa para essa comunidade de historiadores, mas não apenas para essa comunidade de historiadores, para a sociedade brasileira de um modo geral. Bem, é muito interessante porque a história, a gente fica passando assim que o futuro ele é imponderável, a gente nunca pode prever, mas o passado ele também tem um certo grau de imprevisibilidade, porque às vezes a gente pensa que um determinado fato histórico já está posto, a gente já sabe de tudo, e aí aparecem outras pesquisas e mostram um retrato completamente diferente daquilo que a gente já pensava que estava pronto, né? Então, as preocupações contemporâneas que a gente tem, elas fazem, às vezes, prestar atenção para o passado de uma forma diferente que a gente não costumava olhar. Eu, quando comecei a me interessar por história, é muito engraçado. O grande tema, no começo dos anos 80 e final dos anos 70, era a escravidão. E era a escravidão porque a grande questão brasileira era a impossibilidade da democracia e a questão do autoritarismo na sociedade brasileira. Porque quem estava vivendo no Brasil no comecinho dos anos 80, você tinha a história do Brasil que primeiro você teve uma monarquia, que era uma ditadura do imperador, que podia dissolver a Câmara quando quisesse, podia convocar eleições, nomear todo o poder judiciário, todos os presidentes da província. Depois você tem um golpe de Estado, dado sob a liderança de fazendeiros escravistas do café e de militares, que estabeleceu sucessivos governos militares muito brutais, né? Peixoto, Fonseca. Depois você tem a ditadura de Getúlio, né? E depois da ditadura de Getúlio você tem um pequeno período democrático que tentou, o próprio Juscelino, né? O Juscelino, Getúlio foi reeleito e se suicidou, né? Então não terminou a sua presidência, e Juscelino teve três tentativas de golpe contra ele. Então quem morava no Brasil, vivia no Brasil no final dos anos 70, começo dos anos 80, você tinha tido apenas um presidente do Brasil, Juscelino, e o outro, Dutra, né, depois da Segunda Guerra, que conseguiram ser eleitos e terminar seus mandatos. Fora isso, é uma coisa muito complicada. Então a grande questão é a raiz do autoritarismo no Brasil. E todo mundo então foi estudar a escravidão. Quando chega nos anos 90, então, depois com a democratização e a ascensão do movimento operário, o movimento operário virou o grande tema, né? E depois, então, quando uma certa decepção com o mundo moderno, a modernidade, aquela coisa toda. Ou seja, a contemporaneidade,
ela influencia nos nossos objetos de estudo. De uma certa forma, o estudo da escravidão voltou à baila agora na celebração dos nossos 200 anos, porque o grande problema do Brasil hoje em dia é a ameaça à democracia. Então, isso é uma coisa que a gente abre todos os jornais, todo dia se fala de militar, de volta a 64, de AI-5, o tempo inteiro. Então, o que é que haveria na nossa cultura, no nosso passado, né, que faz com que a nossa sociedade esteja sempre voltando a isso? O que é que faz com que a gente não consiga tirar o pé do subdesenvolvimento num caminho para uma sociedade mais inclusiva, por questões até não é só de esquerda ou direita, mas de marcos civilizacionais, né? Quais são as questões no nosso passado que a gente deve entender melhor para poder romper com esse ciclo vicioso de dificuldade e ser uma sociedade melhor, né? Então, essa reflexão sobre a independência tem isso. E será que na independência havia alternativas? E história sempre tem alternativas. Uma das grandes questões da historiografia moderna é trabalhar em alternativas derrotadas. Então, o fato da história ter acontecido de uma determinada maneira e não de outra, não quer dizer que não houvesse alternativas. É como nesse momento que a gente está vivendo. Está havendo todo um jogo de forças políticas no Brasil e no mundo. Algumas alternativas irão vingar, outras serão derrotadas, com mais ou com menos violência. Mas, assim, nesse momento, há várias possibilidades em aberto. Então, o momento atual e celebração de uma data é muito importante porque faz com que a gente pense sobre nós mesmos. E eu acho que a grande questão hoje em dia é a mesma de quando eu comecei a estudar história. Voltamos assim, o que é que há na raiz do Brasil de que nós não conseguimos romper com o racismo estrutural, com a dificuldade de ter uma democracia, a dificuldade de ter uma maior inclusão social, a dificuldade de nós caminharmos para ser uma sociedade mais avançada, até dentro do próprio capitalismo, uma social-democracia, um padrão de vida melhor. Quais são as estruturas que nós herdamos que fazem com que a gente seja assim e não de uma outra forma? E como é que então, porque se a gente entender melhor o que a gente foi, a gente pode também, inclusive, pensar no que é que a gente quer ser. Então, é muito importante, é um momento bom de reflexão sobre o Brasil e é muito bom a independência, porque também tem esse mito de que a gente é assim, foi Portugal, quer dizer, a culpa era de português. Depois os portugueses saíram, a culpa é dos ingleses. Então, agora a culpa é dos americanos. Então, a culpa no futuro vai ser de quem? Do Japão, da China. Quer dizer, a gente tem que pesquisar dentro da história do Brasil, o que é que acontece no Brasil. A gente não consegue romper com isso. Então, eu acho que está realmente muito importante essa reflexão. Ok, professor. Muito obrigado. Professor, nós sabemos, nós historiadores, que não apenas no campo da história, mas a gente está falando a partir desse campo da história, que a história, os historiadores, as historiadoras mudam suas concepções dependendo da época na qual esses historiadores e essas historiadoras estão inseridos. Uma historiadora brasileira, a professora Lúcia Basto, afirma que é necessário escrever uma outra abordagem da história da independência do Brasil. Ela está se referindo às celebrações do centenário, em que nessas celebrações se cultuou muito as imagens, os personagens, que uma certa historiografia, vamos dizer assim, historiografia tradicional, sempre tendo como base exatamente o século XIX, vem cultuando. E ela diz, então, que seria necessário se fazer uma nova abordagem que possibilite trazer à tona os indivíduos esquecidos e desconhecidos desse processo. Considerando o seu vasto conhecimento sobre o assunto, você concorda que é necessário se escrever uma nova história da independência brasileira? Você concorda com a afirmação da historiadora de que ainda existem indivíduos esquecidos nesse processo? Que indivíduos seriam esses? Não, a história, em grande parte, é isso mesmo, é esquecimento. Né? A gente também aprende muito com as grandes ausências. Tem alguns dados também muito interessantes com essa forma de fazer história.
no centenário, diferentemente do bicentenário. E é o seguinte, na época do centenário, os historiadores, muitos eram historiadores, a maior parte nem tanto, eram essencialmente diletantes cultos. Quer dizer, pessoas que não tenham um treino acadêmico explícito sobre história e que escreviam sobre história. Então, havia médicos, havia advogados, alguns eram absolutamente brilhantes, sem nenhuma dúvida. Mas uma grande revolução no Brasil e no mundo inteiro foi o surgimento das universidades. Quando surgiram as universidades, surgiram então as pós-graduações, então mudou um pouco. Porque daí em diante a história passou a ser feita de uma forma profissional, ou seja, usando realmente métodos científicos e não apenas achismo. Nós fomos aos poucos deixando aquela tradição ensaísta, né, que é linda, é maravilhoso, para uma tradição monográfica, ou seja, pesquisa primária. Então, tudo que você diz, você tem que demonstrar. Então, o que é interessante na contemporaneidade é que não basta só você achar que faz isso ou achar que faz aquilo. Você tem que demonstrar. Tem que mostrar as fontes que você utilizou e como é que você está fazendo aquilo. Então, naturalmente, e fora isso, claro, como existe a universidade, principalmente com a inclusão que houve na universidade nesses últimos 20 anos, né, até 2015, e muitas verbas para as universidades públicas, então o resultado é que houve uma imensa produção historiográfica nova, feita por pessoas, inclusive, advindas não só do grupo médios urbanos, mas mesmo da classe proletária. Né? E muitas dessas pessoas são historiadores profissionais, usando os métodos científicos mais avançados, lendo os livros internacionais sobre esse aspecto. Então, como ciência, a história com H maiúsculo avançou muito nesse tempo. A qualidade historiográfica do que se faz hoje é muito acima daquela que faz fora um ou outro absolutamente brilhante. Então, só isso já é uma grande revolução, porque permite a gente aprender mais sobre esse passado. E aí é que está. Realmente a história mudou, mesmo que não fosse agora, dentro dos anos da independência, o que se sabe hoje em dia da independência é muito mais do que se sabia. E isso começou lá em 2000, uma pequena revolução foi em 2000 por causa dos 500 anos das Américas. E foi muito interessante, porque se falava, quando teve os 400 anos das Américas, era também uma história feita por cultos, então todo mundo recebeu Colombo de braços abertos. Quando teve o ano 2000, os índios estavam tucaiando, né? Então Colombo chegou e foi apedrejado, porque virou, não é mais descoberta na América, é conquista na América, é um processo sanguinário, um processo difícil. Então, quando chegou em 2008, que é a chegada da família real, tinha muitos mitos em relação a isso, né? Mas foi diferente. E agora, em 2022, a mesma coisa. Quer dizer, é muito interessante que a historiografia brasileira tem comprovado que a escravidão, por exemplo, ela foi reforçada na independência. E são dados comprovados. Né? Então, o período que mais entrou gente da África escravizada no Brasil, se você for em termos de quarto século, não existe nenhum período de 25 anos onde tenha entrado mais gente no Brasil pelo tráfico a tanto de escravos do que entre 1825 e 1850. A partir de 1831, inclusive, é ilegal. E então o Império do Brasil escravizou ilegalmente em torno de 1 milhão de pessoas. Então a gente tem que estudar isso, trazer à tona e rediscutir isso para discutir os problemas contemporâneos. E voltaram a ser da minha juventude, que é o problema da democracia, né? O problema da inclusão social. Era esses problemas que afligiam os intelectuais brasileiros no final dos anos 70, quando eu comecei muito jovem a fazer mestrado. E hoje em dia voltou a esse. Então, uma sociedade onde diariamente se ameaça a democracia, onde as pessoas estão comendo lixo. Então, o que será que há na nossa sociedade que causou isso? E será que estudando a independência a gente ajuda a entender um pouco a perpetuação dessas estruturas? Eu acho que sim. Mas é uma outra historiografia que é muito mais avançada em termos científicos, né? Porque ciência avança, a ciência é mais avançada.
sei lá, da época. A ciência ela avança, e a história com H maiúsculo, tenta aqui, entendeu? Passar utilizando métodos científicos, ela tem avançado. Então a gente sabe muito mais sobre esse período do que a gente sabia. Então, mais do que nunca, é importante tentar entender, voltar a estudar. Ok, professor. E na sua fala, você já faz uma abordagem ampla, mas a gente vai, de certa forma, repetir algumas questões aqui para você ter oportunidade, inclusive, de explorar mais ainda para esse público com o qual a gente quer dialogar, né? Um público mais amplo. Então, veja só, você costuma parafrasear o escritor português Saramago, ao afirmar que nós somos resultado do que fomos, não o que desejamos que fôssemos, né? Nesse sentido, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre a independência pela qual o Brasil passou e o tipo de sociedade que somos hoje. De certa forma, todas as questões que você colocou até agora, você já pincelou um pouco nessas questões, mas... Tá certo. Isso aqui é interessante. Um dos grandes ramos da história social é você justamente estudar, eu comecei a falar, as alternativas possíveis. Então, essa historiografia mais antiga, ela pensava que a independência foi do jeito que foi e era para ter sido aquilo mesmo. Será que era? Né? Então, por exemplo, assim, se tinha uma ideia mais antiga, se o Brasil tivesse virado uma república, teria se fragmentado. Bem, não se fragmentou. O que o México perdeu de território foi na guerra com os Estados Unidos e depois mais uns territórios vendidos pelo ditador Santana. Né? A Argentina começou como uma confederação separada, depois se juntou num. E o país mais bem sucedido das Américas é um país sem nome, que se chama Estados Unidos. E um país sem nome. Então, estados que se reuniram, né, fazendo uma única sociedade. Então, nós poderíamos sim ter como república, mais direitos sociais, cidadania, uma representação mais ampla. Quer dizer, em 1822, quando teve a independência, aquele período entre 1820 e 1824, o caso do Nordeste, aliás, entre 1808 e 1830, o caso do Nordeste, eu acho que é muito importante, entre 1817 e 1824, justamente tem a Revolução de 1817 e a Confederação do Equador em 1824, e são movimentos que ampliavam a cidadania, né, e que questionavam eticamente, inclusive tentando tomar medidas efetivas, paulatinas, para que em algum momento líderes que assumiam abertamente serem contra a escravidão. Ribeiro, Martins, assim por diante. Então, houve alternativas que foram derrotadas à força da arma. A própria Constituinte de 1823. Então, essa ideia de o pacto e tal, e como é que foi? Não, o fato é que nós tínhamos uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte queria colocar o imperador com uma posição importante, mas não com os poderes que ele queria ter. E o imperador se juntou com as forças armadas na época e deu um golpe. E o Brasil começa com um golpe. E daí em diante é um governo que, essa história foi mais antiga, governo pessoal do Pedro I, uma ditadura, né? Ele governa sozinho até 1826, quando o país está falido, por causa da guerra civil, e ele precisa então do parlamento para continuar a guerra. Mas ali naquele momento tudo podia ter acontecido. Inclusive a própria proposta do Paz, que foi quem articulou essa união das províncias, o príncipe regente, né, que no Nordeste era conhecida como causa do Rio de Janeiro. É engraçado, a história mais antiga do Rio de Janeiro diz assim, não, era causa nacional. Aqui no Nordeste era causa. Essa ideia de que não se voltou e há várias alternativas possíveis. Uma delas é o Brasil ficar governado a partir do Rio de Janeiro, unido ainda a Portugal, mas com um príncipe regente, com o poder executivo no Brasil. Então, o que essas províncias queriam era mais autonomia.
E é muito interessante que naquele momento a Revolução as primeiras medidas que ela toma é anistiar todos os rebeldes de 1817. Os caras voltam, já que estavam presos, né? Alguns poucos. Eles voltam e autoriza as províncias a eleger governo local. Governo local, ou seja, as câmaras se unem e elegem um aristocrático, porque as pessoas de baixa qualidade ainda assim têm um colégio em cada um. Esse é um momento super revolucionário, muito mais avançado em representação do que vai ter durante toda a humanidade. Então tudo isso foi esmagado em pé do Brasil. Então eu realmente acredito que se a nossa independência tivesse começado de forma diferente, essas forças tivessem vencido, acho que cada um talvez tivesse talvez a gente tivesse começado o país, mais representação, enfim, outras formas. Então, de uma certa maneira, a gente olhar o passado e está olhando o presente, a gente está olhando alternativas, e então a gente está também olhando alternativas agora. Né? A gente está vendo o Brasil, quais são as alternativas? A gente sabe que uma vai vencer, uma serão derrotadas. E é que realmente será que está escolhendo? Então, nesse passado, houve alternativa. Esse é um dos grandes problemas da história social. A história social não estuda só as vencidas. Porque o povo, como disse Capitão de Abreu, o povo brasileiro foi capado e recapado várias vezes. Quer dizer, o povo é sempre esmagado, sempre, quer dizer. Então, a gente tem que estudar essas tentativas de fazer um país melhor. E a independência é uma das chaves. Eu acho que ali, ao nascer uma monarquia, onde o imperador tinha um tal de poder moderado, ali foi terrível. O imperador, ele nomeava todo o poder judiciário, ele podia dissolver a Câmara toda vez que houvesse um problema, um atrito entre o ministério que ele nomeava e o parlamento. Ele dissolvia o ministério, convocava e chamava o outro, ele dissolvia a Câmara e convocava eleições que eram comandadas pelo Poder Judiciário nomeado. Fora o Senado, que era nomeado por ele, somente em lista tríplice. Então, e o poder dele é total, quer dizer, o poder do imperador ele é sagrado, ele é inviolável. Há até um mito de que havia liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa ela é relativa, você pode esculhambar um ministro, você não pode esculhambar pessoas. E não precisa nem o imperador processar. Sempre tem um puxa-saco que faz como hoje em dia. Parece um puxa-saco para atrapalhar a vida das pessoas. Então, ali, essa monarquia com poder moderador, que o José Bonifácio foi contra isso. Ele termina esse período preso. Quer dizer, o cara que articulou toda a união das províncias em torno da chamada causa do Rio de Janeiro termina sendo traído. O Brasil ali podia ter começado uma maior representação, de uma forma mais incluída, com um imperador que imperasse, mas não governasse, né? E não foi isso que a gente viu, né? E o resultado é que o país termina o século XIX, um país atrasadíssimo. É uma vergonha a gente saber que nós fomos um país das Américas que polia escravo, né? Então, o latifúndio continua, né? Quer dizer, a nossa matriz econômica do século XIX é a mesma, né? Que o latifúndio é a grande propriedade agrária com o novo, né? A água, enfim, a mesma coisa, quer dizer, a nossa matriz ainda. Então, isso é um problema. Então, lá atrás, quando a gente faz uma reflexão sobre o nosso passado, a gente entende melhor o nosso presente. E que às vezes é importante a gente de alguma forma romper com isso para melhorar como Bom, professor, é sabido que a escravidão no Brasil é anterior ao período da independência. E ela se inicia com os povos originários e depois eles incorporam os povos advindos da África, né? Então, veja só, pelo que você colocou,
Me parece que a independência, ao invés de fragilizar, de possibilitar uma extinção dessa instituição, escravidão, ela fortalece, pelo que você está dizendo. Você, então, não vê algo que está mais impregnado nesse tipo de sociedade. Você não vê, então, a escravidão apenas como um sistema econômico, mas como um modo de vida. A pergunta que eu faria seria o interesse pela sua manutenção, a manutenção da escravidão, era algo que adivinha apenas da classe senhorial ou estava impregnado num corpo social mais amplo? Isso é realmente uma das outras grandes questões da história social brasileira. E houve uma época que se dava escravidão. Você pega os livros muito antigos, como Vargas, escravidão era sei lá, um de rodapé, secundário. Choca, às vezes, o leitor mais alto perceber, e Joaquim Nabuco, no Estadista do Império, fala da importância da escravidão. É o primeiro autor a realmente dizer que você não pode entender o Brasil sem estudar a escravidão é Gilberto. É justamente o cara que vai dizer que no fim, né, nem ele diz na discussão jornalística, que no fim, tendencialmente, a escravidão levou a relações raciais harmoniosas. É um completo absurdo. Mas então impressiona o leitor que ele então é o primeiro caso, e não, você não pode entender nada do Brasil sem estudar. Então a escravidão estava entranhada e ela já tinha se tornado realmente muito mais do que apenas era um modo de vida que estava em tudo. Mesmo aquelas pessoas que não tinham propriedade, muitas vezes estavam vinculadas a ela de alguma forma, seja trabalhando num cartório onde você registra compra e venda de pessoas escravizadas, seja trabalhando em compra e venda de gente, seja trabalhando no encarceramento das pessoas, na vigilância, no tratamento, enfim. Então tudo gira em torno, seja fabricando máscara para vender, ferros para vender escravizado. Até 1886, segundo os Lênin, o melhor investimento que alguém poderia fazer no Brasil era comprar um cativo. Então esse negócio, isso é muito sério na história brasileira, essa marca da escravidão. Agora, quando vem a independência, né, a expectativa que você tem daqueles movimentos liberais, de independência nas Américas, é que então essa questão fosse resolvida, e foi o contrário, né? O governo brasileiro não cumpriu seus tratados com a Inglaterra em 1867 para acabar a escravidão em todo o mundo. A nossa lei antitráfico de 1831 foi feita pelo regente Feijó, que logo não conseguiu maioria na Câmara. No que ele foi eleito regente único, daí em diante ele não conseguiu mais governar, porque ele não conseguia a maioria parlamentar. E o tráfico, então, continuou e voltou a toda a força à revelia dele. E daí em diante, até a década de 1850, o tráfico explodiu. E àquela altura, o que é mais cruel é que era ilegal. Havia uma lei brasileira que não foi revogada dentro do tráfico, uma lei Feijó, que dizia que todo africano que desembarcasse no Brasil seria livre. E o governo imperial compactuou com a escravização ilegal dessas pessoas, inclusive não só evitando fazer censo, né, e assim não estava a população que se escondia, então não se fez censo, camuflar a pobreza, camuflar a miséria. E nessa época, a maneira de camuflar a escravização ilegal é não fazer censo. E a outra que também é muito interessante é sobre, em relação à legislação, como é que chama? A legislação tributária, quer dizer, impor na década de 1840, compra e venda de cativo, teria que ser em cartório. Acontece que, estudo de Vilma Pérez, acontece que esse registro, né, a primeira venda, a pessoa não tinha que informar a origem. E fora isso, o governo imperial brasileiro que se envolveu em guerras navais, né? Se envolveu em guerras navais e deixou isso correr solto.
A prova maior da conivência do Estado Nacional Brasileiro com o tráfico, a maior prova é que quando o governo imperial brasileiro resolveu reprimir, quer dizer, no começo de 1851, foi da linha de tráfico de 1850, ele conseguiu rapidamente resolver, colocou o julgamento na auditoria, colocou as autoridades portuárias brasileiras vigiando e a Marinha Brasileira vigiando o litoral e as pessoas da Marinha em terra vigiando esse desembarque. Quer dizer, se o governo quisesse ter feito isso antes, seria feito. Mas teve que fazer naquele ano por pressão inglesa e também porque estava correndo o risco de perder o direito à navegação no Rio da Prata devido à pacificação dos problemas entre Rosa, em Buenos Aires, e os franceses e ingleses. Então aquilo podia reacender a guerra cisplatina e isso o Brasil podia perder o caminho para o interior do Brasil profundo, que era via o Rio da Prata, através do Paraguai, Rio Paraná, que por ali. Então, como o Brasil não podia entrar em guerra contra a Rosa, com a Marinha Inglesa bloqueando os portos brasileiros, ele resolveu perder território. Perder isso e acabar com o tráfico, acabou com o tráfico. E já se sabe que os grandes produtores do Brasil inteiro estavam já abarrotados, africano que não acabavam mais no Brasil. Então isso é muito cruel e o governo imperial brasileiro poderia ter acabado mais cedo e não acabou. Isso às vezes é camuflado, às vezes as pessoas esquecem que a Lei Áurea é apenas uma lei ordinária. Não é uma reforma constitucional. A única reforma constitucional que tem a reforma mesmo é o ato adicional e para isso a Constituição exigia uma Assembleia, um parlamento convocado especificamente para isso. Quer dizer, se o imperador e as elites imperiais tivessem realmente se engajado em abolir a escravidão, teriam feito muito antes. Então foi preciso acabar nas Américas inteiras, até em Cuba. Acabar em tudo quanto é lugar para a gente finalmente abolir. Então, isso é terrível e a gente tem que voltar então a estudar o que aconteceu ali na independência, que as alternativas, com a maior representação social, com a tentativa de incluir esse escravizado e de acabar com a escravidão, mesmo que de uma forma paulatina, mais rápida, foi, em algum momento ali a gente se perdeu. Então, mais do que nunca, como disse a professora Lúcia, sempre precisa de uma nova história da independência, incluindo essas populações todas, incluindo os completamente excluídos. Aquela frase de que havia o Brasil, o país, mas não havia brasileiros. Porque você tinha um país. Você tinha multidões de africanos, você tem multidões de povos originários, populações nativas, que são brasileiros. Você tinha os brasileiros, você tem os escravos nascidos no Brasil, que não tem cidadania. Você tem até os libertos, cuja condição é frágil, a pessoa pode ser reescravizada. Situação mito. Então, será que quando é que esse Brasil nasceria dentro do Brasil? Então, até para isso, tinha que ter. E muitas dessas populações continuaram excluídas por muito tempo. A gente vai ver. Tem vários episódios muito trágicos da história do Brasil, vendo essa pessoa, inclusive. Não. Parece que a gente vem de um processo de toda a brutalidade se chega de massa. Então, isso é assim. Eu concordo que toda história a ser feita sobre a independência, porque ali naquele momento eu acho que algumas coisas se perderam. Havia sim alternativas que podiam ter vingado e que foram vencidas a ferro e fogo. Foram vencidas de forma extremamente violenta. Nascemos com um golpe de Estado. Do imperador, primeiro com a Força Armada. Uma semana. Começando assim. Então, realmente, era muito sério. Professor Marco Carvalho, da Universidade Federal de Pernambuco, a gente
tenho a honra e o prazer de ter contado com a sua participação aqui nesse primeira iniciativa de uma série de várias atividades que a gente vai fazer até agosto desse ano. Então, queremos agradecer imensamente. Hoje é 5 de maio de 2022, é o primeiro podcast de uma série de Eu que agradeço, é uma honra participar. Seja sempre bem-vindo aqui na nossa universidade e muito obrigado. Também.